Por que os homens raramente alcançam o sucesso antes dos 40 anos? A conclusão a que cheguei, depois de analisar mais de 25 mil histórias de vida, foi: os homens raramente alcançam grande sucesso antes dos 40 anos e frequentemente o fazem bem depois dos 50. Para mim, foi uma descoberta tão surpreendente que me levou a pesquisar detidamente as causas. Foram mais de 12 anos de estudo. Olha só. Como resultado, revelou-se o fato de que o principal motivo de as pessoas só conseguirem sucesso depois dos 40 ou 50 anos é sua tendência em desperdiçar energia, priorizando a expressão física da emoção despertada pelo sexo. A maioria dos homens nunca chega a perceber que a necessidade de sexo tem outras possibilidades, que transcendem em importância a mera expressão física. Entre aqueles que fazem essa descoberta, a maior parte só consegue depois de haver desperdiçado muitos anos, em um período quando a energia sexual está no auge, antes dos 45. A tal descoberta geralmente seguem-se notáveis realizações. A vida de homens à beira dos 40, e muitas vezes bem depois dessa idade, reflete um contínuo desperdício de energia, que seria muito mais bem aproveitada se canalizada para outras atividades. Com isso, as emoções mais belas e poderosas são espalhadas a esmo aos quatro ventos. São as loucuras da juventude. O desejo de expressão sexual é, de longe, a mais forte e estimulante das emoções humanas. Por isso, quando aproveitado e transmutado em ação que não é a expressão física, consegue elevar o indivíduo à condição de gênio. Um dos mais capazes homens de negócios dos Estados Unidos admitiu francamente que sua atraente secretária era responsável pela maior parte dos planos criados por ele. Chegou a reconhecer que a presença dela o alçava a um nível de imaginação criativa jamais possível sob a ação de qualquer outro estímulo. Assim, pode-se dizer que o modelo de realização da América teve boa parte de seu sucesso a uma jovem cantadora que, durante mais de 12 anos, serviu-lhe de fonte de inspiração. A figura a que me refiro é bastante conhecida, mas poucos sabem a verdadeira razão de suas conquistas. Na história, não faltam exemplos de homens que alcançaram a condição de gênio ao fazerem uso de estímulos artificiais, como álcool e drogas. O escritor Edgar Allan Poe escreveu O Corvo sob influência da bebida, experimentando sonhos que outro mortal jamais ousaria. O mesmo aconteceu com o poeta James Whitcomb Riley, ao produzir seus melhores poemas sob a influência do álcool. Talvez em um daqueles momentos ele tenha visto a mistura organizada da realidade com o sonho, o açude acima do rio, a bruma sobre a correnteza. E outro poeta, Robert Burns, preferia criar sob efeito de alguma droga, como saudou os bons e velhos tempos. Mas é bom lembrar que muitos deles acabaram se destruindo. A natureza tem suas porções para estimular com segurança a mente do ser humano, de modo a fazê-lo vibrar em um plano em qual entra em sintonia com pensamentos especiais, vindo sabe-se lá de onde. Nunca houve substituto satisfatório para os estímulos da natureza. Os psicólogos reconhecem a estreita ligação entre desejo sexual e a necessidade espiritual. O fato que justifica o comportamento peculiar daqueles que participam de orgias conhecidas como revivals religiosos, comuns entram em os povos primitivos, muito comum entre os povos primitivos, né? As emoções humanas regem o mundo e determinam o destino da civilização. Nossos atos são muito mais influenciados pelos sentimentos do que pela razão. A faculdade criativa da mente é toda ativada pela emoção e não pela frieza da razão. Entre as emoções, a mais poderosa é aquela ligada ao sexo. Existem muitos estimulantes, alguns já mencionados, mas nenhum deles, nem a mistura de todos eles, consegue igualar a força do sexo.
Chamamos de estimulante da mente qualquer influência, chamamos de estimulante da mente qualquer influência, seja permanente ou temporária, que aumente as vibrações do pensamento. Os 10 principais estimulantes citados são aqueles que as pessoas mais recorrem. Por meio deles, é possível entrar em comunhão com inteligência infinita, ou entrar deliberadamente no próprio subconsciente ou no outro indivíduo, ou no de outro indivíduo, em procedimento típico de gênios. Um professor, depois de passar pela experiência de treinar mais de 30 mil profissionais de venda, chegou à surpreendente conclusão de que os homens mais sexualizados são melhores vendedores. A explicação é o seguinte: o fator de personalidade conhecido como magnetismo pessoal não passa de energia sexual. Pessoas altamente sexualizadas sempre são cheias de magnetismo. Quando cultivada e compreendida, essa força vital pode ser canalizada e aproveitada para melhorar os relacionamentos. O magnetismo pode ser transmitido pelos meios a seguir: aperto de mão. O toque da mão denuncia imediatamente a presença ou a falta do magnetismo. Tom da voz. Magnetismo ou energia sexual é o fator que dá vida, musicalidade e encanto à voz. Postura e expressão corporal. Pessoas altamente sexualizadas movem-se em vivacidade, graça e naturalidade. 4. Vibrações do pensamento. Indivíduos altamente sexualizados misturam a emoção do sexo aos pensamentos e, quando fazem deliberadamente, exercem influência sobre todos aqueles com quem se relacionam. 5. Aparência pessoal. Gente muito sexualizada costuma cuidar bastante da aparência, preferindo seguir um estilo que combine com sua personalidade, seu tipo físico e etc. Quando dá a seleção de vendedores para a contratação, o gerente de vendas, realmente esperto, prioriza os candidatos que têm magnetismo pessoal. Quem não possui energia sexual não sente nem transmite entusiasmo, um dos requisitos mais importantes quando se trata de vender, seja qual for o produto. O palestrante, orador, pregador, advogado ou vendedor que não tem energia sexual será sempre um fiasco na tarefa de influenciar os outros. Acrescente-se o fato de que a maioria das pessoas somente se deixa influenciar quando há um apelo às suas emoções, e ficará patente a importância da energia sexual, como parte da habilidade inata de todo vendedor. Os melhores vendedores conquistam uma posição de destaque porque, consciente ou inconscientemente, transmutam a energia do sexo em entusiasmo pelas vendas. Olha só. Nessa afirmativa fica bem claro o significado da transmutação do sexo. O vendedor que sabe como pegar o pensamento voltado para o sexo e direciona para as vendas, mantendo o entusiasmo e a determinação que dedicaria ao próprio original, dominou a arte da transmutação, que quer tenha ou não consciência disso. Aliás, a maioria dos vendedores bem-sucedidos nem desconfia ser essa a razão de seu bom desempenho. A transmutação da energia sexual exige muita força de vontade e, aos poucos, pela prática, é possível reuni-la. As recompensas valem o esforço, com certeza. Repare que hoje ele está falando um pouco mais de energia, dando um pouquinho de exemplos, né, do exemplo de vendedor, ele está citando quem são os melhores aí de resultados, e muitas vezes eles nem sabem disso, né, mas ele diz que é muita energia, né? E quando você consegue transparecer, né, essa parte dessa energia toda que você tem quando a pessoa tem muita relação relacionada ao sexo, né? Ela consegue transparecer isso e com isso ele consegue jogar essa energia. Ele normalmente tem no ato, consegue jogar para fora para vendas, consequentemente os resultados dessa pessoa serão outros. Porque a energia é muito forte, né? Como ele diz, essa parte de magnetismo. O nosso corpo é energia. Então, se você consegue jogar energia para o que você está querendo planejar, que você está querendo fazer, consequentemente os resultados serão outros. Né? É mais ou menos isso que ele está querendo passar hoje. Né? Olha só. A maioria das pessoas parece incrivelmente ignorante em matéria de sexo. As necessidades sexuais foram tanto tempo mal interpretadas e grosseiramente ridicularizadas por indivíduos tolos e maliciosos
que a própria palavra sexo raramente é mencionada nas conversas de pessoas educadas. Homens e mulheres abençoados, isso mesmo, abençoados, com uma natureza altamente sexualizada, são geralmente vistos com maus olhos, sendo considerados amaldiçoados por alguns. Milhões de indivíduos, mesmo na área de maior esclarecimento em que vivemos, desenvolveram um complexo de inferioridade por terem sido levados a acreditar falsamente que uma natureza altamente sexualizada é uma maldição. Não se deve, porém, usar as virtudes da energia sexual como justificativa para a leviandade. A emoção do sexo é uma virtude apenas quando utilizada com inteligência e discernimento. Quando mal utilizada, o que acontece com certa frequência degrada corpo e mente, em vez de enriquecê-los. A melhor maneira de empregar esse poder é o tema deste capítulo. Para mim, foi uma descoberta muito significativa perceber que praticamente todo grande líder analisado teve uma mulher a inspirar suas realizações. Em muitos casos, a mulher em questão era uma esposa modesta e abnegada, de quem pouco ou nada se ouvia falar. Em outros, a inspiração se deveu a outra. Talvez você conheça alguns exemplos. O excesso nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto o exagero na comida e na bebida. A partir da Segunda Guerra Mundial, o desregramento da vida sexual foi ficando cada vez mais comum. E essa pode ser uma das razões da carência de grandes líderes. Havendo desperdício, ninguém pode valer-se da força de sua imaginação criativa. O ser humano é a única criatura que viola o objetivo da natureza em suas relações. Os outros animais exercem seu instinto sexual moderadamente, tendo um propósito em harmonia com as leis da natureza e atendendo ao chamado apenas em determinadas épocas. Para o ser humano, é sempre época de acasalamento. Todo indivíduo inteligente sabe que o excesso de estímulos, seja qual for a bebida alcoólica, ou seja por qual for, no caso, bebida alcoólica ou narcóticos, é uma forma de imoderação que destrói órgãos vitais do corpo, inclusive o cérebro. Nem todos sabem, no entanto, que o exagero na expressão sexual pode tornar-se um hábito tão destrutivo e prejudicial ao esforço criativo quanto a bebida e aos narcóticos. Um indivíduo ávido por sexo não é essencialmente diferente do dependente químico. Ambos perdem o controle sobre o raciocínio e a força de vontade, podendo chegar à insanidade temporária ou permanente. Muitos casos de hipocondria, que é doenças imaginárias, resultam de hábitos desenvolvidos pela ignorância da verdadeira função do sexo. Essas breves referências demonstram que a ignorância a respeito da transmutação do sexo prejudica e impede o acesso a muitos benefícios. A ignorância em relação à questão ligadas ao sexo deve-se ao mistério e ao silêncio obscuro que envolve o assunto. Essa conspiração de mistério e silêncio exerce sobre a mente dos jovens o mesmo efeito da psicologia da repressão. Curiosidade sobre o proibido e o desejo de adquirir mais conhecimento a respeito desse assunto. Médicos e legisladores, os mais qualificados para fornecer informações, raramente o fazem. Como se viu, é raro um indivíduo alcançar o nível de alta criatividade antes dos 40 anos. Depois de observar cuidadosamente milhares de homens e mulheres, chegou-se à conclusão de que o auge da capacidade criativa costuma acontecer entre os 40 e os 60. Isso se deve servir de estímulos àqueles que não se sentem realizados ou se consideram velhos aos 40. O período entre 40 e os 50 anos de idade costuma ser mais produtivo. É um tempo para ser encarado com esperança e entusiasmo, e não com medo e insegurança. Se ainda duvida de que as pessoas atingem o auge de sua capacidade somente por volta dos 40 anos de idade, observe a história de vida de indivíduos bem-sucedidos. Henry Ford, por exemplo, já havia passado dos 40 quando acertou o passo. Andrew Carnegie ia lá pelos 40 e tantos quando começou a colher os frutos de seus esforços. James Hill já passava dos 40 anos e ainda operava o telégrafo.
somente alguns anos depois alcançou suas estupendas realizações. As biografias de industriais e homens de negócio estão recheadas de evidências de que o período mais produtivo da vida do ser humano é aquele entre os 40 e 60 anos de idade. Entre os 30 e os 40, ele começa a aprender, se for o caso, a arte da transmutação do sexo. Essa descoberta, em geral, é acidental e, mais do que qualquer coisa, inconsciente. Ele pode até perceber que sua capacidade aumenta entre os 35 e os 40 anos, mas desconhece a causa. A explicação é que, nesse período, a natureza começa a harmonizar nele as emoções do amor e do sexo, de modo que possa lançar mão dessas grandes forças, aplicando-as como estímulo à ação. O sexo, por si só, é um poderoso impulso à ação, mas sua força é como a de um ciclone, incontrolável. Quando a emoção do amor começa a combinar-se à emoção do sexo, o resultado é a calma, estabilidade, precisão de julgamento e equilíbrio. Haverá alguém que, tendo ao chegado aos 40, seja tão desafortunado, a ponto de não conseguir analisar essas afirmativas e depois contribuir com uma experiência própria? Quando quer agradar uma mulher, movido unicamente pela emoção do sexo, um homem é capaz de grandes realizações, mas suas ações podem ser desorganizadas, equivocadas e totalmente destrutivas. Quando movido apenas pela emoção do sexo, um homem pode, inclusive, roubar, mentir e até matar. No entanto, quando o amor se une ao sexo, o mesmo homem age com mais razão, equilíbrio e bom senso. Estudiosos do assunto concluíram que os criminosos mais cruéis podem ser recuperados pela inspiração do amor de uma mulher, mas não há registro de recuperação por influência do sexo. Esses são os fatos conhecidos, mas pouco se sabe sobre o motivo para que assim seja. A recuperação, quando acontece, vem pelo coração, o lado emocional, e não pela cabeça, o lado racional. Recuperar-se significa mudar o coração, e não mudar a cabeça. Pela razão, o indivíduo pode operar certas alterações de conduta para evitar consequências indesejáveis, mas a recuperação verdadeira somente acontece através da mudança do coração, pelo desejo de mudar. Amor, romantismo e sexo são emoções capazes de levar o indivíduo a realizações extraordinárias. O amor é a válvula de segurança que assegura o equilíbrio, estabilidade e o esforço construtivo. Combinadas a essas três emoções, podem fazer surgir um gênio. Existem gênios, porém, que pouco sabem do amor, envolvendo-se em ações destrutivas ou pelo menos injustas em relação a outras pessoas. Se não fosse indiscrição, poderíamos citar vários exemplos desses tipos de ação nos setores industrial e financeiro. Indivíduos que parecem desprovidos de consciência e que não têm menor escrúpulo em desrespeitar os direitos alheios, o leitor certamente teria alguns nomes a acrescentar à lista. Emoções são estados de espíritos. A natureza equipou o ser humano com uma química da mente que opera de maneira similar aos princípios da química da matéria. É um fato conhecido que, utilizando seus conhecimentos, o químico é capaz de criar um veneno mortal, com base em determinados elementos que, isoladamente, é utilizado na proporção certa, seriam inofensivos. Assim é com as emoções. Dependendo da combinação, pode transformar-se em um veneno. Sexo e ciúme, por exemplo, quando juntos, são capazes de transformar o ser humano em uma fera ensandecida. A química consegue transformar uma ou mais emoções destrutivas em um veneno que elimina o equilíbrio e o senso de justiça. Em casos extremos, o indivíduo pode perder a razão completamente. A forma da genialidade consiste em desenvolvimento, controle e prática de sexo, amor, entusiasmo e romantismo. O processo pode ser descrito em poucas palavras. Estimule a presença dessas emoções como o pensamento dominante, afastando as emoções destrutivas. A mente é uma criatura de hábitos. Ela se desenvolve com base nos pensamentos dominantes que a alimentam. A gente já viu isso, né? Que tudo aquilo que se joga demais para a sua cabeça, para o seu cérebro, as informações, o cérebro entende aquilo como verdade, né? E é justamente com isso. Ele
está dominando ali e se acaba se tornando um hábito, né? Não é difícil. Com força de vontade e persistência, é possível estar em compreender o processo de transmutação. Quando surgir qualquer emoção negativa, basta alterar o pensamento para transmutá-la em positiva ou construtiva. O único caminho para a genialidade passa o esforço pessoal voluntário. Olha só. O indivíduo pode atingir o auge da realização profissional e financeira, apoiado apenas na força motriz da energia sexual. Mas a história nos mostra inúmeros exemplos de que, apesar do sucesso, certos traços de caráter impedem que a fortuna seja mantida e aproveitada. Vale a pena meditar sobre isso, tirando daí uma lição aproveitosa. A ignorância dessa verdade roubou milhares de pessoas o direito à felicidade, apesar dos bens materiais que conseguiram acumular. As emoções de amor e sexo deixam marcas inconfundíveis na aparência. São sinais tão visíveis que qualquer um pode percebê-los. O indivíduo tomado pelo vendaval da paixão baseada somente em sexo declara isso ao mundo inteiro, pela expressão dos olhos e pelas linhas do rosto. A combinação das emoções do amor e sexo suaviza, modifica e embeleza a expressão facial. Não é preciso um analista para confirmar isso, basta perceber. A emoção do amor desperta e desenvolve a natureza artística e estética do homem, imprimindo sua marca à alma, mesmo que o tempo e as circunstâncias abrandem o calor do sentimento. Lembranças de amor são eternas. Elas perduram, continuam a guiar e a influenciar, mesmo depois que a pessoa amada se vai. Isso não é nenhuma novidade. Quem quer que tenha amado verdadeiramente sabe disso. O feito do amor permanece porque é um sentimento espiritual por natureza. O ser humano não é levado pelo amor, está perdido, morto, ainda que pareça viver. No entanto, as lembranças de amor não são suficientes para alçar o indivíduo a um plano superior de esforço criativo. A maior força do amor pode enfraquecer-se e desaparecer, como uma chama que se extingue, mas deixa suas marcas indeléveis à sua passagem. E seu desaparecimento frequentemente prepara o coração para um amor ainda maior. De vez em quando, volte ao passado e mergulhe nas belas lembranças de antigos amores. Assim, estará diminuindo a influência dos problemas do presente, permitindo-se a uma válvula de escape para sentimentos desagradáveis da vida real. E, quem sabe, talvez sua mente aproveite esse retiro temporário em um mundo de fantasia para criar ideias ou planos que venham a mudar completamente a sua situação financeira ou espiritual. Se você se considera uma pessoa sem sorte por ter amado e perdido, deixe disso. Quem amou de verdade nunca perde inteiramente. O amor é caprichoso e temperamental, de natureza efêmera e transitória. Vem quando quer e vai embora sem avisar. Aceite e aproveite enquanto durar, sem se preocupar com o que vai acontecer. Preocupações não trazem o amor de volta. Esqueça também a ideia de que só se ama uma vez. O amor pode vir e vir inúmeras vezes, mas não existem duas experiências iguais. Às vezes a marca deixada é mais forte do que as outras, mas todas as experiências são válidas, a não ser para aqueles que se tornam cínico e ressentido quando o amor se vai. As pessoas se desapontariam muito menos com o amor. Aliás, nunca se decepcionariam, se compreendesse a diferença entre amor e sexo. A principal diferença é que o amor é espiritual, enquanto o sexo é biológico. Nenhuma experiência que toque o coração humano com força espiritual pode ser danosa, exceto se for dominada pela ignorância ou pelo ciúme. O amor é, inquestionavelmente, a experiência mais importante da vida, a que nos permite entrar em comunhão com a inteligência infinita. Combinado ao romantismo e ao sexo, pode levar-nos ao máximo de esforço do criativo. Amor e sexo e romantismo são os lados do eterno triângulo que leva o gênio à realização. É disso que são feitos os gênios. A emoção do amor tem muitos aspectos, muitas nuances e muitas formas.
O amor pelos pais ou pelos filhos é bem diferente do amor romântico, que inclui o sexo. A amizade verdadeira, que também é uma forma de amor, difere do sentimento em relação a pais, filhos ou namorados. Existe ainda a emoção despertada por seres criados pela natureza, mas o sentimento mais intenso é aquele que mistura amor e sexo. Os casamentos em que a afinidade permanente do amor não é adequadamente harmonizada e equilibrada com o sexo não são felizes, nem duram. O amor sozinho não garante felicidade ao casamento. O sexo também não. Quando essas duas belas emoções se combinam, a união leva a um dos estados de ânimo mais próximo do espiritual que podem ser alcançados neste plano terreno. Quando o romantismo é acrescentado ao amor e ao sexo, desaparece a barreira entre a mente infinita do homem e a inteligência infinita. E nasce um gênio. Essa é uma história muito diferente daquelas usualmente associadas à emoção do sexo. Aqui há uma interpretação que foge ao lugar comum. A situação é como argila a ser moldada pelas mãos de Deus, que torna bela e inspiradora. Essa interpretação, quando bem compreendida, transforma em harmonia o caos existente em muitas emoções, em muitas uniões. A desarmonia, frequentemente expressa em forma de irritação, em geral pode ser atribuída ao desconhecimento de questões relativas ao sexo, onde existem amor, romantismo e compreensão do sexo e de suas funções. O casal vive em harmonia. Feliz é um marido cuja esposa entende a verdadeira relação entre as emoções do amor, do sexo e do romantismo. Quando motivada por essa santíssima trindade, nenhuma forma de trabalho é penosa, porque até mesmo o menor esforço assume a forma de uma tarefa amorosa. Há muito se diz que a mulher tanto pode fazer como destruir o homem, mas nem sempre se entende o que isso significa. A opção entre trazer ou destruir depende da visão que a mulher tenha sobre as emoções de amor, sexo e romantismo. Apesar de, por sua herança biológica, o homem ser polígamo, é verdade que ninguém tem maior influência sobre ele do que sua mulher, a não ser que nesta esteja em total oposição à própria natureza. Quando a mulher permite que o companheiro se desinteresse por dela, transferindo esse interesse para outra, isso em geral reflete desconhecimento ou indiferença por parte dela acerca de questões relativas a sexo, amor e romantismo. Essa ideia pressupõe, é claro, que em algum momento tenha existido amor entre os dois e aplica-se igualmente ao homem, que deixa morrer o interesse da mulher por ele. Os casais costumam discutir por ninharias, que, analisadas cuidadosamente, revelariam ignorância ou indiferença em relação a sexo, amor e romantismo. A força que mais motiva o homem é o desejo de agradar a uma mulher. Na era pré-histórica, o caçador que mais se destacava certamente queria fazer uma boa figura diante das mulheres. Nesse aspecto, a natureza masculina não se alterou. O caçador de hoje em dia não leva para casa a pele de animais selvagens, mas como fazia nos primórdios da civilização, mas demonstra seu desejo de ser aprovado ao oferecer à mulher roupas, carros, riqueza. Mudou apenas o modo de agradar. Os homens que acumulam grandes fortunas e conquistam fama e poder têm como objetivo principal o desejo de fazer uma mulher feliz. Tire uma mulher da vida dos homens e a riqueza perderia a utilidade para a maioria deles. É o desejo inerente ao homem de agradar a mulher que dá a ela o poder de elevá-la ou destruir. A mulher que compreende a natureza masculina e discretamente cuida de seu homem não teme a concorrência de outras mulheres. Os homens podem ser gigantes indomáveis ao lidar com outros, mas não facilmente influenciados pela mulher amada. O que a maioria deles não admite, já que os homens preferem ser considerados o sexo forte. A mulher inteligente, por sua vez, reconhece esse traço machista e tira partido dele. Alguns homens, apesar de perceber a influência exercida sobre eles por uma mulher, esposa, namorada, mãe, irmã, diplomaticamente não se insurgem, pois possuem inteligência bastante para admitir que nenhum homem é feliz ou completo
sem a influência modificadora da mulher certa. Aquele não reconhece essa verdade, deixa de utilizar a força que, sozinha, fez muito mais para levar os homens ao sucesso do que todas as outras forças combinadas. Aquele termina o estudo de hoje, tá, gente? Foi complemento aí. Hoje a gente fez 33 minutos de aula, de estudo, né? Porque... E hoje, eu diria que ele detalhou mais o estudo de sexta-feira. Na sexta-feira ele falou muito de teoria, e hoje ele chegou a citar, né, o porquê, como ocorre, foi mais direto na explicação, né, e mostrou, quando eu estava fazendo estudo, eu disse, caramba, eu mostrei até, falei com a minha esposa, né, e eu disse, adivinhou, porque realmente, né, todo homem de sucesso, se você olha a biografia dele como Flávio Augusto, né, Tiago Fonseca, enfim, Tiago Brunet, todos eles são pessoas altamente, né, felizes com suas esposas. Ah, Renato, mas ninguém sabe, pessoal. Ninguém sabe. Mas se você vê, todos eles valorizam a mulher que tem. E são mulheres altamente inteligentes. Né? Você vê o exemplo de Wendel Carvalho, por exemplo. Né? Ele deixa claro que a maior fonte de inspiração dele é a mulher dele. Ele sempre deixa claro isso. Pela forma que ela trata, pela forma que ela é, pela inteligência dela. Então, quer dizer, a gente começa a perceber que essa energia que dá entre casais, né? Se ou solteiro, não sei, mas se você é uma pessoa tal como ele falou, né? Você consegue liberar a energia que você conseguir entender, né, no caso, que a energia que você tem na relação sexual, se você conseguir jogar essa energia para suas atividades, consequentemente você vai ter sucesso. E é para encerrar aqui, coloquei aqui como encerramento, né, algumas frases aí do estudo. Os psicólogos reconhecem a estreita ligação entre desejo sexual e a necessidade espiritual. As emoções humanas regem o mundo e determinam o destino da civilização. Amor, romantismo e sexo são emoções capazes de levar o indivíduo a relações extraordinárias. E na manhã, a gente vai ver aí o capítulo 11, tá? O subconsciente, que é um dos capítulos mais fortes que a gente vai estudar. Pode ter certeza disso. É um dos capítulos mais fortes, porque trabalhar o subconsciente, você entender o subconsciente, vai ser algo surreal, tá? Surreal. Então, até, Fabi, até amanhã. Já estamos encerrando aí. Gente, gratidão, tá?